Olá, queridos, bem-vindos! Hoje nós vamos falar sobre a genealogia e o nascimento de Jesus. Vamos abordar parte do capítulo 1 e parte do capítulo 2 do livro de Mateus. E nesse comentário nós temos como objetivo compreender a superioridade do Messias em relação aos governantes políticos. Também nós queremos abordar com você, comprovar que Jesus é o Messias prometido aos judeus, aquele que está registrado nas Sagradas Escrituras. Também nós queremos mostrar ainda e compreender como os primeiros acontecimentos da vida de Jesus atestam que ele é sim o Messias, o enviado de Deus. E para isso nós vamos falar sobre Mateus. Mateus, que escreve sobre esse episódio, ele começa então falando nos evangelhos. O evangelho significa no grego a boa nova, a boa notícia, e Mateus então começa este evangelho falando para os judeus sobre essa boa notícia. Vale ressaltar de que Mateus, o seu objetivo principal é falar para os judeus sobre essa boa notícia que ele descobre. Assim como Paulo fala aos gentios acerca da graça divina, quando ele descobre de que a graça divina é para todas as pessoas e não simplesmente para os judeus, Mateus ele fala acerca da descoberta que ele faz de que Jesus é o Filho de Deus, o enviado, o Messias prometido lá no Antigo Testamento. Quando ele vai estudar, vale ressaltar de que Mateus faz uma referência muito forte para comprovar a veracidade de que Jesus é sim o enviado de Deus para salvar o seu povo. Bom, e então Mateus ele enfoca que Jesus ele é o Messias prometido e esperado por Israel. E quando a gente olha para isso, por que Mateus tem essa facilidade de falar com tanta ênfase acerca desse Messias, ele vai fazer as pontes para mostrar de que ele é o enviado de Deus, o Messias. É verdade que Marcos, quando fala sobre Jesus, Marcos vai falar que ele é conhecido como o evangelho do servo de Deus, do enviado de Deus. Quando Lucas escreve sobre Jesus, ele vai falar como o Filho de Deus, o enviado, Filho de Deus. Quando João fala sobre Jesus, ele vai falar como o Verbo de Deus que foi enviado, o Verbo que encarnou-se e tornou-se homem, enfim. Mas Mateus não. Mateus ele vai falar, ele vai pesquisar e ele vai chegar à conclusão de que Jesus é o enviado de Deus, o prometido para a nação de Israel, através do conhecimento da palavra de Deus. Isso é muito interessante para mim e para você hoje, procurar ter conhecimento da palavra de Deus. Só o conhecimento é que traz liberdade para todos nós. E por que Mateus tem isso? É a pergunta que eu fiz há pouco. Mateus, ele é uma pessoa muito culto entre os publicanos. Ele é aquele tipo de pessoa que trabalha prestando serviço para os romanos. Então, ele é uma pessoa que fala, vamos dizer assim, expressamente a língua grega. Ele tem facilidade, possivelmente, a língua da época, né? A língua universal da época. E ele se desenvolvia bem. E por isso, ele consegue ouvir o que Jesus está falando, ver o que Jesus está fazendo, ler os acontecimentos do nascimento de Jesus e também olhar no Antigo Testamento o que era que estava referente a ele. Vale pensar e avaliar comigo de que Mateus, ele faz pelo menos, ele usa 40 referências bíblicas do Antigo Testamento para provar a veracidade de que Jesus é sim o Messias, o enviado de Deus. Ele faz ainda mais de 60 comentários olhando para algumas questões bíblicas do Antigo Testamento para provar a veracidade de que Jesus é o Filho de Deus. Então veja uma coisa, ele começa desde do nascimento de Jesus. Quando ele olha para
Isaías, lá no capítulo 7, do verso 14, Isaías está dizendo de que esse Messias, ele haveria de nascer e que a Virgem haveria de conceber e que o seu nome seria Emanuel, que ele salvaria o seu povo. E enfim, quando Mateus olha para esse texto e olha o que o anjo está falando, quando Jesus está nascendo, e as palavras são uma confirmação daquilo que está escrito. Quando Mateus lê no livro do profeta Miqueias, falando de que ele nasceria na cidade de Belém, e de que a cidade de Belém não seria uma cidade mais isolada, seria uma cidade conhecida entre as demais. Ela seria igual a uma das capitais, ela seria... porque dela nasceria o Salvador do seu povo, ela seria conhecida. Quando Mateus ouve falar do nascimento de Jesus, quando os magos vêm de lá do Oriente, guiado por uma estrela, que apontava que o Salvador, que o Rei de Israel, que o Filho de Deus havia nascido. Eles vêm seguindo aquela estrela procurar saber, vêm até Herodes, procurar saber onde é que nasceu o Rei de Israel, onde é que nasceu o Messias, o enviado de Deus, ninguém sabia. Mas quando consulta os magos dizem, olha, por tudo que diz as Escrituras, ele nasceu em Belém da Judéia. E é exatamente lá que os magos vão para visitá-lo e levar então presentes para o Salvador. Aquele que estava nascendo para salvar o seu povo, salvar a sua gente. Então Mateus ele vai mostrar em todo desenrolar do seu livro essa veracidade de que ele é sim o Messias. E vale ressaltar, ele está fazendo tudo isso com o objetivo de alcançar todos os seus irmãos, de alcançar todos os judeus. Mateus não está falando simplesmente por falar, ele tem um objetivo. O objetivo é que todos os judeus se convertam ao evangelho, a essa boa notícia, a essa mensagem de paz que ele está informando agora. Apesar que os judeus nem todos o receberam. Mas esse era o principal objetivo de Mateus. Eu quero então concluir nesta oportunidade com você, para você que vai sempre a uma EBD, que você não perca. Nesse trimestre nós falaremos sobre o livro de Mateus. Ele vai trazer um ensinamento muito profundo para todos nós acerca do Messias, do enviado de Deus, dessa veracidade desse Deus maravilhoso. Então, para você que vai à EBD, com certeza, juntamente com o seu professor, ao lado dos seus colegas de classe, com certeza o tempo bem maior, para você discorrer mais sobre o assunto e com certeza o seu aprendizado será ainda muito maior. Deus te abençoe, até o próximo, se Deus quiser, e que o Senhor levante sobre ti o seu rosto, te dê e tenha misericórdia de ti, e te dê muita, mas muita paz mesmo, e que esse dia seja um dia de muita bênção para você. Espero você no próximo vídeo, se assim o Senhor Deus nos permitir. Até lá, se Deus quiser.